Números naturais. Vou aplicar, página 12. Igualdade entre duas multiplicações, em que um dos fatores é uma adição ou subtração. Exercício 2, do conjunto vou aplicar na página 12. Neste exercício, com 6 perguntas, é pedido que sejam preenchidos os espaços em azul, identificando as propriedades da multiplicação utilizadas. Na primeira pergunta, na igualdade, à esquerda temos uma multiplicação entre dois fatores, em que um deles é uma adição, e à direita temos a adição entre duas multiplicações com um fator comum. E o fator comum entre as duas multiplicações à direita, é igual a um dos fatores da multiplicação à esquerda. Concluindo, a igualdade explicita a propriedade distributiva em relação à adição de números naturais, que nos diz que em uma multiplicação de um fator simples por um fator adição, a multiplicação pode ser distribuída sobre a adição. Na segunda pergunta, temos uma igualdade entre duas multiplicações com dois fatores. Se na multiplicação da direita, um dos fatores, o 10, é igual a um dos fatores da multiplicação da esquerda, então o fator em falta na multiplicação da direita, tem que ser igual ao outro fator, da multiplicação da esquerda. Concluindo, a igualdade explicita a propriedade comutativa na multiplicação de números naturais, que nos diz que na multiplicação de números naturais, a ordem dos fatores não altera o resultado do produto. Na terceira pergunta, na igualdade, à esquerda temos a adição entre duas multiplicações com um fator comum, e à direita temos uma multiplicação entre dois fatores, em que um deles é uma adição. E o fator comum entre as duas multiplicações à esquerda, é igual a um dos fatores da multiplicação à direita. Concluindo, a igualdade explicita a propriedade distributiva em relação à adição de números naturais, que nos diz que em uma multiplicação de um fator simples por um fator adição, a multiplicação pode ser distribuída sobre a adição. Na quarta pergunta, na igualdade, à esquerda temos uma multiplicação entre dois fatores, em que um deles é uma subtração, e à direita temos a subtração entre duas multiplicações com um fator comum. E o fator comum entre as duas multiplicações à direita, é igual a um dos fatores da multiplicação à esquerda. Concluindo, a igualdade explicita a propriedade distributiva em relação à subtração de números naturais, que nos diz que em uma multiplicação de um fator simples por um fator subtração, a multiplicação pode ser distribuída sobre a subtração. Na quinta pergunta, o fator 2, aparecendo em ambos os lados, significa que podemos ignorar esse fator ao fazer a comparação, pelo que ficamos com uma igualdade entre duas multiplicações com duas parcelas. Se na igualdade entre as multiplicações de dois fatores, um dos fatores em cada uma delas é desconhecido e os outros são diferentes, então em cada uma das multiplicações, o fator desconhecido corresponderá ao fator conhecido na outra multiplicação. Concluindo, a igualdade explicita a propriedade associativa na multiplicação de números naturais, que nos diz que na multiplicação de números naturais, a forma como os fatores são agrupados não altera o resultado do produto. Na sexta pergunta, a igualdade, à esquerda temos uma multiplicação entre dois fatores, em que um deles é uma subtração, e à direita temos a subtração entre duas multiplicações. E um dos fatores das duas multiplicações à direita, é igual ao fator, que à esquerda, multiplica a subtração. Concluindo, a igualdade explicita a propriedade distributiva em relação à subtração de números naturais, que nos diz que em uma multiplicação de um fator simples por um fator subtração, a multiplicação pode ser distribuída sobre a subtração.